Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Uma boa noite a todos da nossa família, do Grupo Espírita Regeneração. Obrigado pelas suas palavras carinhosas, como sempre, Ana Cristina. Obrigado ao Valtinho, à diretoria do nosso grupo. Um abraço para o Márcio. Outro muito apertado para a Aglaé e para você que está conosco. As nossas mais sinceras vibrações de paz e harmonia, em especial porque o capítulo de hoje do livro Seja Feliz Hoje, que é o capítulo 24, Vida Inextinguível, eu não preparei a sequência, isto é, a sequência estava no próprio livro. E, é claro, pela adequação de tempo, vale lembrar três coisas. Nós tivemos que fazer muitos enxugamentos, tivemos que tirar alguns slides. E a segunda lembrança, entre a minha opinião e a da doutrina espírita, prevalecerá a de Allan Kardec, entre as minhas observações e os ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles, prevalecerá Joana de Ângeles. Vamos ao nosso estudo. O objetivo essencial da existência humana é a conquista da plenitude. Joana de Ângeles já começa assim este capítulo. O objetivo essencial da existência humana é a conquista da plenitude, ou seja, realização interior que induz ao amor. E de onde eu tirei isso? Do primeiro capítulo da obra. Ela define que plenitude para nós será realização interior que nos induza ao amor. O espírito, em esforço continuado, desenvolve aptidões para o conhecer-se a si mesmo. E ela faz uma analogia a tudo que Jesus nos ensina. Essa figura está gratuitamente disponível na internet. Vale lembrar, todo o nosso estudo está assentado nestas duas afirmativas. O objetivo essencial da existência humana, da vida no corpo, é a conquista da realização interior que nos impele ao amor. Na questão 919, como Joana de Ângeles alude ao conhecer-se a si mesmo, porque o espírito em esforço continuado desenvolve aptidões para o conhecer-se a si mesmo, me socorri na pergunta 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem, espírito encarnado, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Tudo que nós gostaríamos de perguntar. E a resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a si mesmo. Na questão 919A, Santo Agostinho faz uma consideração importantíssima. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Engraçado, ele fala exatamente o que diz Allan Kardec e o que afirma Joana de Ângeles. Conhecer-se a si mesmo. E eu fiz apenas uma transcrição da página do livro para cá. Vamos, então, à consideração do espírito Agostinho. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma da vida futura. Por isso, foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 8, 31, 32. E aqui também da nossa pesquisa, nós fomos até a FEB, no EAD, Estudo Aprofundado de Doutrina Espírita, que também faz parte do ESD, e retiramos esse slide pronto e publicado pela FEB. A verdade não constitui edificação que se levante por informações dos outros, no caminho da nossa vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. É o Espírito no livro Lázaro Redivivo, e a afirmação é de Irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 32 do livro Lázaro Redivivo. Continuemos. Ainda no ESD, no EAD da FEB. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Esta referência está no livro Em Torno do Mestre, no item Pilatos e a Verdade, do Espírito Vinícius. Agora, Emmanuel. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Fonte Viva é o livro, capítulo 173. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Voltando a Joana de Ângeles, o espírito em processo evolutivo atravessa do instinto à compreensão das emoções e sensações, libertando-se dos automatismos para a administração dos próprios sentimentos. À medida que nós administramos o nosso sentimento, à medida que nós damos roteiro seguro, imprimindo em nós as atitudes crísticas que Jesus viveu e ensinou, nós começamos a nos libertar do instinto, cada vez mais ampliando a nossa conscientização de emoção e sensação, trabalhando-se para bem conduzir o carro orgânico. O espírito aspira às delícias da imortalidade. A consequência de evoluirmos em direção à consciência de que estamos cada vez mais saindo do instinto para a razão, nos dá a aspiração, a conscientização de que somos imortais. Aprimora-se, ou nós nos aprimoramos, sublimando e transformando as nossas paixões em beleza e alegria indispensáveis ao êxito do nosso empreendimento. Reencarnando-nos por crescimento íntimo, contínuo e enriquecedor, isto nos dá sentido à existência física, aformoseando, embelezando o planeta. A conscientização de que somos espíritos imortais muda a categoria de mundo, evolui a nossa humanidade. E é claro que essa mudança só se dará pelo somatório de todos os habitantes do planeta. O conhecimento do sentimento de viver favorece o espírito com a lucidez para superar as tendências primárias
que todos temos. Vale lembrar, estamos apenas no segundo degrau evolutivo das categorias de mundos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que impulsionam a autoiluminação. Então, o conhecimento do sentido de viver nos impulsiona a autoiluminação, onde se operam as vitórias morais sobre a ignorância, a dor e o desequilíbrio. Portanto, é muito consolador tudo isso que estamos estudando com Joana de Ângeles. Todo o processo de crescimento amplia os horizontes para a espiritualização. Veja, a espiritualidade somos nós. Somos espíritos imortais. A conscientização de que estamos nas rédeas das nossas escolhas imprime em nós um caráter de espiritualização, porque o nosso modelo é Jesus. Os instintos que lhe sirvam de suporte ao espírito em evolução, portanto, nós, transformados em experiências libertadoras, porque é a consequência de nos espiritualizarmos. Autor somos dos nossos acontecimentos, recupera-se agindo este espírito, nós, corretamente na paz que deflui da consciência dignificadora, razão primordial da existência. Se ela tem um objetivo, que é a realização interior que nos induz ao amor, aqui Joana agora vem dizer qual é a razão de estarmos encarnados? O aprimoramento espiritual. É isto que somos. Por isso, buscamos compreender na doutrina espírita o que estamos fazendo aqui. Porque de onde viemos, a espiritualidade, para lá retornaremos. Sobreviveremos ao corpo como os irmãos que estão ao nosso redor, imortais sem os corpos. Nós somos imortais encarnados. Gosto muito de uma afirmativa que nós vivemos uma vida espiritual num corpo material. Isto é, estamos reencarnados. No ser primitivo, agora ela faz uma alusão, volta no espaço-tempo e faz uma comparação entre o nosso estado evolutivo e o primórdio. No ser primitivo e ignorante das leis divinas, o burio do sofrimento o impele à ruptura de dentro para fora, mediante o conhecimento da verdade. A dor é instrumento de evolução, é instrumento do bem, para despertar todos aqueles que se encontram no sono psicológico do desconhecimento. Bendize, pois, esses fatores de sofrimento que te induzem à reflexão e ao encontro da liberdade. Qual? Nós vamos ver. Nasceste ou renasceste para morrer somente quando concluíres a etapa de permanência no corpo físico. Isso é fatal, inevitável, e é fatalidade da vida. Nasceste ou renasceste para morrer somente quando concluíres a etapa de permanência no corpo físico. Salve algum acidente ou suicídio, se nós nos permanecermos aqui, dentro das nossas limitações, buscando sempre a construção do bem, no exemplo do Cristo, isto é inevitável. E só sairemos do corpo físico em definitivo quando estiver na nossa hora de desencarnar. Isto é inevitável e é fatalidade da vida. O fenômeno da morte é parte fundamental do programa do existir, da nossa existência. Por quê? Olha aqui por quê. Tudo que nasce tem seu período de existir na matéria, depois experimenta a consumpção orgânica através da desencarnação. Tudo nasce, cresce, reproduz, sublima-se
e desencarna. Essa eu aprendi com um antigo mestre chamado Roberto Amaro Lima de Barros, que aprendeu com Emmanuel, que aprendeu com Cristo. Tudo nasce, cresce, reproduz, sublima-se para depois evoluir e depois desencarnar ainda no corpo. Tudo que nasce tem seu período de existir na matéria, depois experimenta a consubção orgânica através da desencarnação. Em razão, agora vamos estudar o porquê do sofrimento diante da desencarnação de alguém que amamos. Em razão da afetividade e a união entre os espíritos, a morte representa uma dor moral quase que insuperável. E eu faço a seguinte pergunta: esse discurso é para o leigo, para o materialista ou para nós que estamos estudando a doutrina espírita? Eu escutei a sua resposta. É para nós. Então, por que Joana de Ângeles afirma: em razão da afetividade e da união entre os espíritos, a morte representa uma dor moral quase que insuperável. Para nós espíritas, sim, porque estamos em evolução. Vamos ver como ela fala no objetivo. Estamos falando de razão de entendermos por que temos o direito de sofrer quando alguém que amamos desencarna, mas temos a obrigação de nos recuperar. Veja a proposta de Joana de Ângeles. Embora todos tenham conhecimento da morte, e aqui ela fala em toda a população do planeta. Aqui ela fala para nós, os espíritas, e ela diz, embora todos tenham, todos os habitantes do planeta, tenham conhecimento da morte, isto é, de que vamos desencarnar, de que o corpo vai morrer, vai entrar em consumpção. Quando ela ocorre, despedaça os sentimentos dos que ficam na roupagem física. Então, nós fazemos parte deste conjunto universo de criaturas que estão no planeta Terra. Importa agora para nós, porque eles não vão escutar isso. Nós queremos. Importa considerar como despertará esse viajante no retorno ao grande lar e o que contabilizará do resultado da experiência vivenciada. Preste atenção. Vivenciada, não vivida. Vivenciada é como se alude às lembranças de vivências emocionais passadas. É assim, a verdade é uma só. Então, a experiência de vivenciar terá a contabilização das consequências das escolhas de quem deixa a Terra em retorno ao grande lar, ao plano espiritual. Os que ficaram padecem a dor da ausência material, da convivência, dos sonhos e anelos programados e denominados de felicidade, porque os que ficaram padecem a dor da ausência material, da convivência, dos sonhos e anelos programados pelos encarnados e denominados de felicidade. Porque a morte detestada é a grande libertadora. Do que? Das prisões sem grades, das doenças degenerativas incuráveis e de muitas situações penosas. Eis o porquê. A gente nunca pensa nisto. A morte detestada. Isto é de Joana de Ângeles, não é meu. É a grande libertadora das prisões sem grades, das doenças degenerativas incuráveis e de muitas situações penosas. O amor não separa aqueles que se vinculam. O amor não separa aqueles que se vinculam. A certeza do reencontro é um bálsamo, uma esperança
para depois. A imortalidade é a expressão da sábia misericórdia de Deus, devida exuberante diante do corpo perecível. Somos imortais. Preexistimos ao berço, sobreviveremos ao túmulo. A morte, eu adoro essa frase de Chico Xavier, é a mudança completa de casa sem mudança essencial de pessoa. A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Fica o convite à sua reflexão, à nossa reflexão. Não te desesperes ante a morte do ser amado. Vou repetir. Isso é uma recomendação de Joana, isto é, de uma morta, isto é, de um espírito desencarnado, para quem está encarnado. Não te desesperes ante a morte do ser amado. Ele vive e logo readquire a lucidez. Esta fotografia gratuita na internet é muito bem ilustrada. E eu recomendo a você que, se tiver um tempinho, assiste alguns filmes, goste do outro lado da vida. A Vida de Chico Xavier, por Daniel Filho. Assista também o Allan Kardec, o filme. Assistam, para que vocês percebam novamente tudo o que nós estamos tentando lembrar daquilo que precisamos ter na nossa consciência, na nossa mente. Somos imortais. Se alguém desencarna, cumpriu a sua tarefa, precisa partir. Não te desesperes ante a morte do ser amado. Ele vive e logo readquire a lucidez. Após o período de reajustamento, regressa a visitar-te, inspirando-te nas injunções da carne. O que significa isso? Nosso lar. O que significa isso? Todas as obras espíritas que aludem ao retorno dos espíritos que vêm nos visitar. Os entes queridos e amados, obreiros da vida eterna, todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas do querido Divaldo Franco. Mas eu gostaria de lembrar uma obra ímpar. 20 anos, Ivone do Amaral Pereira esperou a autorização do plano espiritual. 20 anos, até que um dia, sem que ela tivesse dito nada, absolutamente nada ao Chico, ele manda um bilhete para ela e diz: minha irmã, está na hora de desengavetar o livro que você tem, e eu vou dar o meu contato, vou pedir para o Zeus Vantuil entrar em contato com você, porque eu pedi para a FEB imprimir e publicar o seu livro. Mas ele foi tão amoroso que não declinou o nome do livro. Deixou a ela, a médium autora, a médium que deu testemunho da própria vida no Memória de um Suicida. Aliás, abre aspas, os espíritas são os únicos que temos consciência de que aquele espírito imortal será retirado do vale e será novamente trazido à vida. Vejamos Judas Iscariotes, vejamos todos como Camilo Castelo Branco e a própria Ivone Pereira e todos que passaram por isso. Somos imortais e Deus nos dá a oportunidade de orarmos para eles e pedirmos a Deus luz, coragem e confiança, meu irmão. Envolve o teu ser amado que partiu, que desencarnou, em lembranças afetuosas e de gratidão. Lembranças afetuosas e de gratidão. Ele capta e sente-se bem pelas recordações amadas. E aqui esta bela fotografia do filme de Wagner de Assis, Nosso Lar, em 2010. Não te permitas revoltar ou sucumbir pela dor da sua viagem, do ser amado. Isso é para nós, os espíritas. Se as lágrimas da saudade visitar-te, porque ela reconhece a dor, verte-as com ternura e amor. Eles se sentirão queridos e emocionados. Considera
que também desencarnaremos. Vive de tal forma que, quando retornarmos aos braços dos seres queridos que nos anteciparam a grande viagem, sejamos recebidos pelos cânticos de hino de alegria, homenageando-nos. Eles trabalham para a continuidade da afetividade, preparando-te o lar, novas realizações que ignoramos, de forma que vivamos o banquete de luz e paz prometido a todos os que são fiéis ao bem e à verdade. Crê em mim, e a verdade vos libertará. Todo aquele que crê em mim, disse Jesus, não verá a morte, porque não veio. E nem mesmo sem acreditar no Cristo deixam de vê-la, porque somos imortais. Aliás, a verdade é realmente uma óptica que acorda quem desencarna. A dor da separação do Mestre Jesus na crucificação, aqueles que o amavam reativaram a alegria ante a sua ressurreição luminosa. E aqui já expliquei uma materialização do rosto do Cristo numa foto por Saibaba. Aquela madrugada de bênçãos foi a resposta de Deus à tarde e noite de sombras e morte. Tem paciência no desencarne do ser querido. Considera os júbilos no oportuno reencontro, quando fores recebido por quem choras. Vou repetir. Tem paciência no desencarne do ser querido. Considera as alegrias no oportuno reencontro, quando fores recebido por quem choras. E aqui esta foto está na internet gratuitamente por uma casa espírita, contando a desencarnação de Dimas, no Obreiros da Vida Eterna, psicografia do Chico, por André Luiz, através das mãos do Chico. E aqui um caso que é contado lá. Releia este livro, leia este caso, a desencarnação de Dimas. E aqui está. Aqui o fio que ainda une vai ser rompido por um instrutor espiritual e a mãezinha dele que veio recebê-lo. E os amigos espirituais, todos esperam do lado de fora, porque este momento é crucial. O espírito precisa de paz. Por isso precisamos ter equilíbrio. Precisamos sim orar, conter a nossa dor, confiar em Deus, confiar no Cristo, nos amigos espirituais, sempre remetendo, enviando para quem desencarna o melhor pensamento de paz, de harmonia interior, de luz, de tranquilidade e de confiança que siga o seu caminho. Tem paciência do desencarne do ser querido. Tem paciência. Seja feliz hoje no capítulo 15 que estudamos aqui. Vamos relembrar o que está no capítulo 15. Viverás além da morte e te utilizarás dos tesouros de amor que consigas acumular na transitória jornada carnal. E aqui está a foto magnífica do filme Nosso Lar, de 2010, do Wagner de Assis. Vou repetir o que Joana de Ângeles fala no capítulo 15. Viverás além da morte e te utilizarás dos tesouros de amor que consigas acumular na transitória jornada da vida. E para finalizar o nosso estudo, isto eu carrego comigo, desde que li aos 16 anos a obra de André Luiz Nosso Lar. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Do livro Nosso Lar, André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E agora, o nosso muito obrigado.